Todos os dias um agricultor saía com 2 potes para buscar água em um poço. E ele levava os 2 potes pendurados nas pontas de uma vara que ele carregava apoiada no ombro. Então ele colocava aqui uma vara, sobre os ombros, e na ponta de cada vara ia uma lata, um pote para carregar água. Um dos potes era perfeito e sempre chegava cheio de água. E o outro pote tinha uma rachadura, era um pote rachado. E ele sempre chegava ao destino apenas pela metade. A outra metade da água se perdia pelo caminho por aquela rachadura que ele tinha. E foi assim ao longo de 2 anos, todos os dias, aquele agricultor, aquele carregador, tendo, ao final da sua jornada, apenas 1,5 pote de água. O pote perfeito, orgulhoso das suas realizações, mas o pote rachado, coitadinho, envergonhado da sua imperfeição. Afinal de contas, ele estava realizando apenas a metade daquilo que ele era destinado a fazer. Aquele pote rachado, em sua amargura, desejava chegar o dia em que uma queda, um golpe qualquer, pudesse reduzi-lo a cacos, colocando um ponto final na sua frustrada existência. Aquele agricultor, entendendo aquele sentimento de inferioridade do pote rachado, um dia chegou e disse: preste atenção ao caminho que nós percorremos todos os dias. Preste atenção. E o pote rachado, em sua invencível tristeza, jamais tinha voltado os seus olhos para o caminho, para os lados. Por quê? Porque ele focava o seu olhar somente no seu defeito, na sua rachadura, que deixava fugir e escapar a água. E naquele dia, pela primeira vez, o pote rachado prestou atenção não em si mesmo, não no seu defeito, mas no caminho pelo qual todos os dias ele percorria. E aí ele percebeu, numa das margens da estrada, num dos lados da estrada, e era justamente o lado que ele ficava, havia muitas flores, um verdadeiro jardim à beira do caminho, somente do seu lado. Ao lado do pote perfeito, não haviam flores, não havia o jardim. E aí então, aquele agricultor lhe disse: saiba, eu sempre percebi a sua rachadura, mas em vez de jogá-lo fora, eu encontrei um jeito de aproveitar até mesmo esta sua imperfeição para que algo bom acontecesse. Por isso, enquanto você deixava a água derramar ao longo do caminho, eu fui semeando sementes, plantas, flores, e veja, foi justamente esta água que você deixou escapar, que regou, transformando este caminho num lindo jardim. No começo, foram pequenas flores selvagens, depois outras sementes produziram mais flores bonitas, perfumadas, que atraíram borboletas, pequenas aves. Já do outro lado da trilha, por onde ia o pote perfeito, continuava tudo árido e seco.
E aqui nós podemos já tirar o aprendizado para a nossa vida. O pote perfeito e o pote rachado. Eu quero falar para você hoje que talvez acordou, levantou, se sentindo esse pote rachado. Para você que talvez hoje, ou por esses dias, tem trazido no seu coração esse sentimento de inutilidade, de inferioridade. Você que carrega algum problema, alguma coisa que você vê na sua vida como uma imperfeição. E que talvez você já até tenta lutar contra isso, mas muitas vezes não tem tido força para vencer. Eu quero dizer para você que talvez hoje olha para algumas situações da sua vida e se sente para baixo, não se sente bem, se sente diminuído, se sente inferior, principalmente quando você se compara talvez com outras pessoas ao seu redor. Essa história hoje é para você. E eu quero te dizer que assim como esse pote rachado, onde aquele agricultor foi capaz de mesmo de algo ruim, mal, encontrar um jeito de tirar um bem. Assim é Deus na nossa vida. Assim é Deus na nossa história. Ele conhece as nossas imperfeições, Ele sabe dos nossos limites, até mesmo os nossos defeitos e, porventura, até mesmo os nossos pecados. Mas se tem uma coisa que Deus é mestre, é saber tirar mesmo dos males um bem. Já dizia um santo: bendita a culpa que nos trouxe tão grande salvação. Ou seja, diante do pecado, quando tudo parecia estar perdido, foi justamente ali que Deus, justamente pelo pecado que caía sobre nós, encontrar uma maneira de nos salvar e nos dar redenção, nos elevando a uma situação ainda superior àquilo que nós éramos antes do pecado. Assim é Deus. Portanto, quantas vezes na nossa vida, Deus que nos conhece e sabe das nossas falhas, até mesmo delas, Ele é capaz de se utilizar para que, num plano maior, aquilo se reverta em alguma situação, em algum bem na nossa vida. Se você olhar para a sua história, você vai encontrar situações que, justamente porque você era assim, você era assado, que no final das contas, algo bom acabou acontecendo. Você muitas vezes, que tem o temperamento colérico, que às vezes se altera, fala e às vezes machuca alguém. Mas é justamente através deste seu temperamento que Deus se utiliza para fazer coisas boas na vida das pessoas. Sua firmeza, sua liderança. Você que talvez, se sentindo assim um melancólico, fleumático, que achou assim que poderia ter ido além, poderia ter sido mais determinado, ter tido mais atitude, muitas vezes você se prendeu, se resignou, mas justamente Deus se utilizou isso como um momento onde era necessário haver prudência. E ali então, Deus fez coisas boas acontecerem também, através de você. E assim é na nossa vida. Veja, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Claro, nós temos que lutar para crescermos na perfeição, no caminho da santidade. Nós temos sim que nos esforçar na vida da graça para
sermos melhores e superarmos as nossas fragilidades e os nossos defeitos. Mas tenha paciência, tenha calma consigo mesmo. O agir de Deus na nossa vida é um processo, não se desespere. Não se ache hoje um caso perdido, sem solução. Não, para Deus você não é um caso perdido. Você é amado, você é amada. E é neste amor que você encontrará a força que você precisa para vencer até mesmo as situações que te prendem, que te limitam. Mas, mesmo em meio a elas, Deus continua te amando e agindo e tirando algum bem de toda essa situação. Pense nisso com carinho. Guarde essa palavra no seu coração.